Bom dia, irmãos queridos. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro. A paz, irmãos. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Construir vínculo com Jesus. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Esse trecho é simples e claro. O relacionamento de sangue não é o único capaz de produzir vínculos. A palavra intimamente acolhida e vivida produz vínculos maiores. O que é um vínculo? É uma ligação, um relacionamento de amor e carinho estável, que nos enche de vida. É a união profunda das almas. É um viver um dentro do outro. Isso é fruto de oração, comunhão e partilha. Nunca desista de procurar a comunhão com seus irmãos. Naquele tempo chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este episódio tão simples da vida de Jesus, ele revela muita coisa para nós. Jesus não perde ocasião para ensinar sempre coisas novas e profundas. O acontecimento é muito simples. Jesus está pregando, está iniciando a sua pregação, e os seus familiares estão chegando até ele e querem conversar com ele. E pedem para sair. Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz a vontade do Pai? Isso tudo deve fazer-nos refletir hoje. Olha o poder da palavra. O poder que a palavra tem de criar um vínculo fortíssimo, em primeiro lugar, com Jesus. Viver a palavra, viver o diário espiritual, se esforçar de praticar o propósito, cria um vínculo tão forte com Jesus que ele te chama de minha mãe, meu irmão, meu parente estreito, parente de sangue. Esta é a dignidade e o extraordinário poder da palavra. A palavra não é algo que a gente vive como se fosse um treinamento, como se fosse um esporte. Ela é capaz de criar um vínculo fortíssimo e único com Jesus, íntimo com Jesus, porque nesta terra Deus deu a nós uma família humana, uma mãe, um pai, irmãos, para treinar e entender o que é a fraternidade, para viver uma fraternidade universal, uma paternidade universal. O pai e a mãe que recebemos nesta terra não são os únicos. Em primeiro lugar, Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus é o nosso irmão. Então, nós estamos vivendo os laços humanos, afetivos, para aprender os grandes laços com Deus, com Jesus. É muito forte, irmãos, pensar nos laços que temos com os nossos familiares, aqueles que tiveram essa graça de Deus de ter família, mas principalmente pensar no laço que temos com a nossa mãe, um relacionamento forte que se cria entre a mãe e o filho. Uma mãe, ela começa a gerar o seu filho a partir dela. O filho inicia a ter a vida dentro do ventre. E ali, por 9 meses, tudo vai
se formando na criança, não só o físico, mas também todo o psicológico, toda a questão também do afeto. Pensa uma mãe como ela, quando ela vive bem a sua maternidade, ela tem essa consciência, o diálogo que ela estabelece com o filho, quanto isso é importante, quanto isso é profundo. O carinho através das mãos também, a mãe que acaricia a barriga, que conversa com a criança, que se move toda prestando atenção na sua criança. Depois, quando vem ao mundo, o primeiro contato forte tem que ser logo assim que sai da barriga com a mãe. O beijo, o abraço, depois a amamentação. É muito bonito esses últimos meses, várias irmãs, mulheres, né, que a gente conhece também dos casais, que se tornaram mães, mandaram fotos para nós no momento do parto. E aí você vê a mãe com o rosto no bebê, a mãe beijando o bebê, né, ali ainda na mesa do parto. Imagina que força, que coisa forte se cria naquele momento, onde a mãe dá a vida, passa por todo o sofrimento, da dor, sofrimento físico, o medo também que ela tem, principalmente se for uma mãe que é a primeira vez que está dando à luz, mas ela enfrenta tudo isso, passa por tudo isso, suporta tudo isso por amor a essa pequenina criança, a essa pequena vida que Deus concedeu. E daí começa todo o relacionamento, né, de carinho, a amamentação, os cuidados de higiene, o diálogo com a criança, aquela troca de olhar constante que existe, que faz com que a criança sinta o amor, com que a criança sinta a segurança, sinta a pertença. Imagina tudo isso, Jesus disse que você tem com Ele. Você é minha mãe, você é meu irmão. Imagina que palavra forte que Jesus usa. Não é uma palavra de vocabulário, uma palavra que você possa abrir a internet e ver qual é o significado. Ela está cheia de experiências, das mais fortes experiências que a gente tem. E todo esta espera, este amor, este cuidado é exatamente o que Jesus sente no relacionamento com você. Atenção, porque seria muito fácil pensar que Jesus é o meu pai, Jesus é minha mãe. Mas neste caso, ele fala que você é a mãe dele. Imagina depois, continuando este exemplo, quando a criança cresce, quando se torna um rapaz, um adolescente, o que esta mãe sente? Esse carinho da mãe não para ali quando ele é só um bebezinho. Como dizia Padre João Pedro, essa criança cresce, e nesse crescer, nesses anos que se passam, todo o cuidado da mãe em cuidar da criança na sua alimentação, na sua saúde, o levar ao médico, o prestar atenção quando ele está brincando, quando ele está estudando, a preocupação de estar ensinando cada coisa, né? O que me toca muito é perceber assim o olhar que a mãe tem sobre o filho. Então o filho não dá um passo sem que a mãe não saiba o que está acontecendo com ele, né? Ele vai para lá, vai para cá. Então a mãe fica atenta o tempo inteiro. Ela, se está em pé ou se está sentada, o olho dela está correndo. Aonde a criança vai, ela está acompanhando. Se a criança se aproxima de algo que é perigoso, tem algum risco, ela vai perto e observa, e se vê que tem risco, ela, com cuidado, com carinho, com jeitinho, põe a criança em um outro lugar mais seguro para brincar. Depois ela vê como a criança fica feliz, então promove essa felicidade, deixando ele fazer outras brincadeiras. Enfim, o olhar da mãe que acompanha a criança a cada momento, a cada segundo. Depois o horário, ela presta atenção no horário, vê se é a hora de comer, a hora do banho, e vai guiando essa criança sem deixar ela ficar perdida um só momento. E tudo isso é o que a palavra cria no teu relacionamento com Jesus. É muito bonito juntar esta experiência da mãe que a Caçuda está explicando com a tua experiência com Jesus. Atenção, porque precisamos tomar consciência. A palavra cria isso, a palavra faz isso,
cria um vínculo único com Jesus. Você se torna mãe de Jesus, pai de Jesus. Por quanto isso soe estranho ao nosso ouvido, porque a gente está acostumado a receber de Jesus, a gente está acostumado a inverter este relacionamento, mas não é assim. E Jesus sabia o que falava. Então é maravilhoso hoje viver este dia, porque não podemos falar muitas palavras neste breve tempo do diário espiritual, viver este dia desta forma, pensando que você é a mãe de Jesus, você cuida de Jesus, você faz Jesus crescer, você é a alegria de Jesus, você permite a Jesus de se desenvolver. E depois Jesus fala também de irmãos. Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos, quem faz a vontade do Pai. Aí podemos ver o relacionamento com os irmãos. Pensa como é bonito crescer juntos, dentro de uma mesma família. Como existe o entrosamento, a cumplicidade, uma amizade radical, profunda, desinteressada. O irmão quer o bem da irmã, a irmã quer o bem do irmão, vice-versa. Isso tudo é algo de confiança. É interessante no Haiti, quando eles querem dizer que tem um relacionamento muito forte, eles fecham a mão e colocam no peito e falam: ele é meu irmão, meu irmão. Fecham a mão e bate com a tua mão, como se fosse como se as mãos se unissem, né? E depois eles bate a mão dele na minha, depois ele gira a mão na direção do coração e dá 2 toques e fala: "Você frère moi", você é meu irmão, como quem diz, você é especial para mim porque você é meu irmão. E não tem nada mais forte do que este relacionamento para os haitianos. Falando isso significa falar o máximo do máximo. Aí de repente o irmão vai para o exterior, ganha alguma coisa, manda o dinheirinho em casa para que os irmãos que estão em casa devem viver. E se de repente quem está fora tem dificuldade, agora o irmão que fica no Haiti manda algum dinheiro para ele. É muito, muito interessante esta ligação que nunca acaba. Teve um haitiano, acho que era o irmão do Martino, que ficou no Brasil 2 anos, depois ficou também na República Dominicana. Um jovem que estava tentando melhorar a sua vida, porque no Haiti as condições são muito difíceis para trabalho e tudo mais, e ele tentou sair um pouco dali e aproveitando as oportunidades que ele tinha para trabalhar, para poder juntar um dinheiro para ajudar a mãe que ficou no Haiti, ajudar o irmão Martino. Então entre eles tem um relacionamento de amizade muito bonito, é como se um cuidasse do outro. O Martino nesses 4 anos sempre falou muito dele para nós, mas também é uma coisa bonita que a gente viu como o Martino também no relacionamento criou um relacionamento de família com a gente também, porque teve uma ocasião em que tivemos dificuldades lá com pessoas externas e o Martino estava saindo do Haiti para ir para outro país, para a República Dominicana, e os missionários ligaram para ele e ele falou: não vou sair. Aí virou para a namorada e falou: eu não vou, vai você se você quiser ir, mas eu vou ficar aqui porque os missionários precisam de mim, eu não posso sair agora. Esse relacionamento forte que se cria com o meu irmão, aquele de sangue, mas também com o meu irmão que Deus põe ao meu lado. É importantíssimo analisar a câmera lenta isso. Os laços de sangue são estes que a Cacilda com breves palavras explicou. Os laços de sangue. Mas estes laços de sangue se repetem. São a mesma coisa que nasce pela palavra. A palavra te torna realmente unido a Jesus com um laço de sangue forte, igual a Cacilda falou agora com a mãe, com o irmão, e mais forte ainda. E outra coisa importantíssima é que a palavra cria laços de sangue com quem está ao teu redor. Às vezes, irmãos, a gente se cumprimenta: bom dia família,
esta palavra, ela é verdadeira e profunda. E quando juntos vivemos a palavra ao redor de Jesus, se cria um laço inesquecível, inquebrantável. Talvez possa acontecer que a pessoa se afasta, que a pessoa briga, mas dentro do seu coração fica este laço, este cordão, esta união que a pessoa nunca esquece e que sempre quer voltar. Agora, se não acontece isso, se a pessoa fica sempre unida, então a felicidade é grande, porque o que mais a gente deseja do que viver numa família, do que amar e se sentir amado? A palavra possibilita isso. A palavra possibilita você se sentir amado, profundamente amado e querido, por Jesus e pelos teus irmãos. E do outro lado, a palavra possibilita você amar, e você cuidar de Jesus como uma mãe cuida do seu filho, você amar Jesus como você ama o teu irmão. A palavra te torna realmente participante da grande família de Deus. Quando você ama com essa consciência, com esse coração, não é só você que ama, mas é Deus que ama, através de você, através do seu olhar, do seu carinho, da sua preocupação com o outro, do seu cuidar do outro. É Deus, é o próprio Deus que se faz presente e o seu amor se torna carne através de nós. Isso é muito forte e é muito especial. E aí o relacionamento é profundo. E agora vamos ler novamente, já dá 20 minutos. E agora vamos ler novamente esta palavra. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que seja isso que hoje nós vivemos, construir a família de Deus, construir os laços íntimos com Jesus. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos, família.